Eu sou Ana Paula Santos Souza. Eu moro aqui em Altamira, na região do Xingu. Eu sou professora, atualmente professora na Universidade Federal do Pará, na Faculdade Etnodiversidade, trabalhando com formação de educadores quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, agricultores familiares, enfim, com a população do campo. Então, eu me divido nisso, né, entre a formação dos educadores e a militância na discussão do desenvolvimento no campo. Eu me chamo Júlio Barbosa, sou o atual presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Sou de Chapuri, no Acre. Sou um dos moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes. Moro nos Seringais, onde hoje é o nosso território, da Reserva Chico Mendes, desde 1968. Sou extrativista de origem, de profissão. Que qualquer iniciativa de desenvolvimento, ela precisa ter uma escala de diferente visão. Uma primeira salvaguarda é entender a diversidade. E a diversidade exige investimentos diferenciados. A diversidade de pessoas também se estende para a diversidade de produtos, de iniciativas. O modelo de gestão também precisa ser diferente. Então, uma concertação de gestão que envolva dos povos indígenas aos outros grupos maiores, ela não é fácil, mas tem duas coisas importantes sobre ela. Ela não é impossível e não existe outro caminho. A gente sabe que todos os acordos que foram feitos até hoje não levam em consideração os povos originários, seja da Amazônia brasileira, seja de toda a região do Mercosul. De forma geral, todos esses acordos, principalmente quando trata de acordos comerciais ou acordo da geopolítica, traz muito prejuízo aos povos originários da Amazônia. Sobre a questão do desmatamento, uma preocupação muito forte, a questão dos nossos territórios. Nos últimos anos, eles têm vivido uma constante ameaça, mas não é só uma ameaça de que pode vir a acontecer, é uma ameaça real que está acontecendo. A Reserva Chico Mendes virou um espaço de especulação de terras públicas, onde as pessoas estão vendendo as terras que são terras públicas, e nós estamos definitivamente perdendo o controle do desmatamento sobre a nossa reserva. Então, um acordo desse só traz possibilidade para legitimar um processo que já está em curso, com muita violência na nossa região. E na Amazônia, combater o ilegal já foi o maior desafio, mas combater o legal é maior, porque o legal é que desmata. Desmatar em larga escala significa também tirar do campo boa parte da população. Então, o primeiro impacto, quando o fogo vai se estabelecer, é o que vem antes dele, que é a expulsão das famílias da terra. O segundo impacto que a gente observa é o aquecimento global, que é o que nós estamos vivendo. Os rios estão secos, todos os lugares onde a gente vai, as famílias se queixam, né? Somando, aliás, a tudo isso, vêm as doenças. Tem que ter um impacto, ninguém desmata mais. O Estado precisa entrar como regulador desse processo. A gente já ensaiou isso lá no passado. Então, essa aliança desses órgãos com o movimento social, com as ONGs, com as universidades, isso funcionou. Já existem grandes acordos, acho que o Acordo de Paris é um deles importante para nós da Amazônia. A palavra que impacta de imediato quando a gente discute com a população é a questão do aumento da renda. Esse acordo do Mercosul precisa fortalecer muito a tese da gente trabalhar as políticas por pagamento por serviço ambiental, a política de rede, e a política de geração de crédito de carbono para aquelas famílias, para aquela população que preservam a floresta, porque a subsistência deles depende deles manterem a floresta protegida. Isso é uma coisa importante para estar garantido no acordo. Hoje a gente está discutindo muito sobre a bioeconomia, né? É preciso ter um investimento que fortaleça essas iniciativas, que agregue recursos a essa produção familiar, que melhore a qualidade de vida. É preciso também fortalecer esse povo todo que está dentro da Amazônia. Quem estiver à frente das negociações precisa entender que é importante a participação da sociedade civil e principalmente a importância da participação dos povos da Amazônia. Os povos da Amazônia sabem o que querem. Esse posicionamento do Estado de fazer as coisas de cima para baixo só não vai funcionar, por melhor que possa ser a intenção. É preciso fazer uma gestão
gestão partilhada. O sucesso das empreitadas está condicionado a reconhecer o papel que os movimentos na Amazônia tiveram para manter o que a gente tem até hoje. Os povos da Amazônia são organizados, seja os povos indígenas, seja os extrativistas, e nós gostaríamos muito que os negociadores desse acordo pudessem não só ouvir o que pensa esses povos, mas também abrir espaço para que esses povos possam dar suas opiniões nas mesas de debate e de negociação. A estratégia é melhorar a vida das pessoas, é reduzir as emissões, é manter a floresta em pé, é garantir um futuro menos dramático. As condições, então, já estão dadas.